Então, eu sempre gosto de partir do princípio que as pessoas elas não têm uma intenção de querer prejudicar as outras e sempre quero partir do princípio também de que tudo isso, quando foi pensado para resolver e não para gerar um problema, né? É claro que o diálogo, de repente, poderia ter sido um pouco mais afiado junto aos nutricionistas, aos conselhos de nutrição, para que esses ruídos eles fossem diminuídos e os problemas dirimidos de forma interna primeiro, né? Para não sair como se foi metralhando essa semana e muitos profissionais de educação física, inclusive, criticando a resolução, né? Porque há o entendimento de que a resolução ela vem a versar que o profissional de educação física pode fazer uma prescrição, né? E é isso que é vendido para quem não lê a resolução. Então, assim, eu gostaria de iniciar dizendo aqui, a determinar que não faz parte das atribuições profissionais do profissional de educação física a proposição e o planejamento de dieta e plano alimentar. E acredito também, eu não participei, professor, da construção dessa resolução, eu sou de Brasília e isso foi lá em São Paulo, mas eu acredito que quando eles iniciaram esse debate, iniciaram realmente pela procura em demasiado dos próprios alunos pelos profissionais de educação física, que sempre aconselham um profissional de nutrição para fazer as suas dietas. Mas isso não quer dizer que ele não possa também conversar a respeito de um whey protein, de uma creatina. Ele não pode, isso não pode ser negado ao profissional de educação física que vive esse convívio todos os dias. Ele precisa ter conhecimento para fazer os esclarecimentos, inclusive do que é um excesso de uma carga proteica, o excesso de uma creatina, ou realmente o aluno chega para conversar e pergunta, poxa, mas olha, eu não estou conseguindo desenvolver, não estou conseguindo emagrecer. Então ele vai desenvolver ali dentro conversas, inevitavelmente, sobre os suplementos alimentares. E eu entendo que essa resolução vem no sentido de tá aqui o que você pode, tá aqui o que você não pode. Então, conversar sobre o whey protein, falar quantos gramas de whey protein por quilo do cara que seria um aceitável e debater tudo, olha, o benefício de uma creatina, o benefício, até porque, se nós somos à risca, esses suplementos são vendidos na prateleira da farmácia, eles são vendidos na prateleira de qualquer loja de suplementação que não precisa ter, no meu erro, na minha visão, equivocadamente, um nutricionista responsável. Mas é vendido em qualquer padaria, em qualquer posto de gasolina você compra uma barra de proteína. E muitas das vezes esse cara que compra essa barra de proteína dentro de um posto de gasolina na conveniência está pensando que aquilo vai fazer um bem. O professor fala, bem, cara, você já viu a quantidade de calorias que tem nisso daí? Já viu a quantidade de gordura? Já viu a quantidade de... Então, o valor calórico, enfim. O profissional de educação física, nesse sentido aqui dessa resolução, ele começa a abrir o olho até para ter mais embasamento para conversar a respeito com os alunos que procuram diariamente. A gente não adianta falar, a gente trabalha com isso tem 30 anos. E todos os dias, na hora que você vai fazer uma avaliação física, o aluno pergunta, professor, eu posso tomar um whey? Professor, eu posso tomar uma creatina? Professor, eu posso fazer? Você precisa dialogar. Você precisa falar, olha, até pode, mas desde que você vá lá, nutricionista, você faça um planejamento alimentar. Mas, professor, qual o mal que pode fazer eu tomar uma proteína? Então, a proteína tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, o excesso pode causar isso aqui, isso aqui. Então, quando vem aqui, que no parágrafo 2º, as informações e esclarecimentos acerca dos suplementos alimentares, que é o objeto dessa resolução, exige pleno conhecimento técnico do assunto, cabendo para a educação física a responsabilidade ética e civil, inclusive. Então, aqui, o que eu vejo é que não quis a resolução trazer nenhum conflito entre as profissões. Está muito bem definido aqui. Quem vai criar o plano, quem vai cuidar, quem vai tratar esse aluno é o nutricionista. Mas isso não impede que eu possa trazer informações acerca dos suplementos. Até porque ainda é um mistério. Inclusive, isso acredito que vai profissionalizar ainda mais esse mercado. Porque o professor, podendo falar abertamente com o aluno, né, e aqui, deixando muito claro o que ele pode, o que ele não pode, isso vai contribuir com a nutrição.
né? Isso é a minha visão. Então, não vejo que aqui a resolução, e aí concordo, professor, a gente tem muito que fazer, tem muito trabalho, a gente tem muito trabalho com modalidades esportivas ainda, a gente tem a questão do provisionado, que isso aí é uma questão de direito, na nutrição também teve, quando da regulamentação, todas as profissões passaram por isso, mas, nesse caso, eu prefiro pensar que os conselheiros do CREF 4 trouxeram aqui uma norma que foi muito clara, para inclusive dizer para o profissional de educação física: se passar da linha, você vai responder eticamente.